Oi, gente. Pois é, confirmado, Bolsonaro testou positivo para Covid, mas aí ele aproveitou a coletiva que ele anunciou para o mundo que ele está com vírus para fazer tudo errado, né? Para falar tudo errado que você possa imaginar. Para defender o uso da cloroquina, quando não existe comprovação científica ainda da sua eficácia, e dizer que está tomando a droga de forma irresponsável e que incentivando que pessoas comprem a cloroquina e deixem as pessoas que de fato precisam da cloroquina sem acesso a esse medicamento, né? Pessoas com doenças autoimunes, lúpus, artrose e outros problemas que usam a cloroquina já porque existe um desenvolvimento científico que diz que a cloroquina é útil nesses casos, apesar dos efeitos colaterais do medicamento, da droga. Além disso, Bolsonaro aproveitou para defender o isolamento vertical, uma coisa que também não tem comprovação científica, que parece ser uma constante, de fato, nesse governo, e que, para piorar um pouco a situação, a gente, de forma absolutamente intuitiva, sabe que não vai dar certo. E por que sabe que não vai dar certo? Porque se você apenas, entre aspas, proteger as pessoas idosas e com comorbidades em casa, isso não significa que essas pessoas não vão entrar em contato com as outras pessoas que não têm comorbidades e que visitam essas pessoas idosas. Raramente pessoas idosas moram sozinhas de forma a não ter contato com ninguém. Existe? Existe, mas não é tão comum. E qual idoso vai querer ficar muito tempo sem ver seu neto? Aí encontra o neto pula no colo, tem todo aquele contato, não é? E o neto, para Bolsonaro, já devia ter voltado para a escola, se contaminou, passa para o idoso, isolamento vertical não adiantou de nada, não é? E a gente pode ir exemplo atrás de exemplo, quer dizer, você isola uma pessoa que tem comorbidade, mas as outras pessoas não estão isoladas, e aí o vírus continua se espalhando, e ele se espalhando, ele vai para dentro da residência das pessoas, ele vai para os condomínios, ele circula e ele tem grande possibilidade de chegar a essas pessoas com comorbidades. Além disso, mesmo pessoas não idosas, mesmo pessoas sem comorbidades, podem precisar de UTI, podem precisar ser internadas. E os hospitais já estão lotados de pessoas. A maioria dos hospitais estão com as UTIs em capacidade máxima, porque nossa capacidade de leito não é muito alta no Brasil. Ela já vivia meio que perto do limite sem pandemia, não é? Nós não tínhamos assim muitas sobras nesse setor. Com a pandemia, entra em capacidade máxima. E mesmo uma pessoa sem comorbidade, mesmo uma pessoa não idosa, se ela tiver o caso grave da doença, diferente, por exemplo, do que eu tive uma versão moderada, eu não tive a versão leve, não fiquei assintomático, mas tive uma versão moderada da doença, não precisei de internação. Mas se a pessoa tiver a versão grave da doença, isso vai fazer ela correr risco de vida, mesmo que ela seja jovem, mesmo que ela não tenha comorbidades, ela pode vir a óbito se não tiver atendimento médico. E isso pode acontecer devido à nossa não capacidade. Então, nós temos que tentar manter o mínimo de pessoas infectadas para que as UTIs possam atender as que sejam infectadas. Para que a gente ganhe tempo, para que a gente ganhe tempo para ter mais equipamentos para poder atender as pessoas, para ampliar a capacidade de UTIs, para tentar desenvolver tratamentos, enquanto ainda não existe um protocolo claro para tratar, para ver se a gente ganha tempo até a chegada da vacina, para que a vacina possa garantir a imunização da população. Então, Bolsonaro aproveitou o momento de declarar que ele está com vírus para reforçar todas as ideias equivocadas que ele e sua equipe têm e que contrariam as recomendações da Organização Mundial de Saúde, as recomendações de sanitaristas, as recomendações de epidemiologistas, as recomendações dos especialistas da área. Eu tive a honra aqui de ter no meu canal Glória Teixeira. Nós realizamos uma conversa sobre o Covid e ela trouxe, ela que é uma grande epidemiologista brasileira, trouxe todas essas recomendações que eu estou aqui simplesmente repetindo, que a gente já conhecia, porque os epidemiologistas já estavam trazendo isso
e expandindo isso nos jornais, nas revistas, na internet, em todos os espaços, avisando, gritando no megafone. Mas o presidente da República continua reproduzindo essas ideias absolutamente equivocadas. Eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo anterior, quando ainda não tinha sido confirmado o Covid do Bolsonaro, para vocês verem que eu não advogo que a gente defenda que o caso dele piore e tudo mais. E eu mantenho tudo que eu disse ali. Agora eu quero agradecer a vocês porque pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo, isso me faz bem, cederam aos seus piores impulsos. E aquelas que fizeram graça e humor, eu estou totalmente de acordo. Teve gente dizendo, eu tenho pena agora do vírus. Esse tipo de humor, lidar com essa situação de humor, com essa situação com humor, isso faz todo sentido para mim. Porque a gente está passando por um momento muito difícil, a humanidade está passando por um momento muito difícil, e nesse momento o humor, o sarcasmo, a ironia, com a gente que a gente não gosta, faz todo sentido. Então eu dou parabéns a vocês, ao invés de ter reagido com ódio, ter reagido com raiva, ter reagido ou com compaixão ou com humor. Acredito que essas são as duas formas mais adequadas para a gente reagir nesse momento. E também acrescentaria com crítica, com análise, que alguns de vocês também utilizaram como recurso mais racional para falar nesse momento. Dizer para vocês que nesse momento nós temos que demandar mais investimento nos direitos sociais, demandar mais investimento no SUS, o Sistema Único de Saúde. Não sei se vocês sabem, mas o Sistema Único de Saúde ele é um resultado de uma reforma parcial de um movimento chamado Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, que desde os anos 70, passando pelos anos 80, vem lutando pela universalização do acesso à saúde no Brasil. Eu fiz a minha tese de doutorado estudando esse movimento e suas relações com partidos políticos, fundamentalmente os de matriz de esquerda. E eu quero dizer para vocês que esse movimento, ele tem até hoje, muitas das pautas fundamentais que nós precisamos abraçar para transformar esse país. Esse movimento defendia que o autoritarismo e o patrimonialismo do Estado brasileiro, ou seja, o uso privado da coisa pública, tinham que ser superados. Às vezes tem gente que, quando eu uso patrimonialismo, acham que eu estou falando de alguma coisa que a direita utiliza, né? Paternalismo, confundem patrimonialismo com paternalismo, né? Que a direita gosta de dizer que o Estado é paternalista no sentido de que age como um grande pai. E essa confusão das pessoas, talvez eu faça um vídeo sobre isso, precisa ser superada. Patrimonialismo é o uso do patrimônio público ou da coisa pública para fins, para objetivos privados. É isso que Bolsonaro fez a vida toda, colocando funcionários fantasmas, botando a família, com nepotismo, entendeu? Botando o filho para ser funcionário fantasma, como ele fez quando o filho dele foi cursar direito. Quer dizer, é isso que eles fizeram sempre, que é uma prática típica da classe política brasileira já há bastante tempo. E eu quero dizer para vocês que o movimento da reforma sanitária trazia ideias sobre isso. Trabalhava com a ideia de democratização. Trabalhava com a ideia de expandir a democracia. Para uma democracia não apenas política, mas social e econômica. Não entrou em detalhes, não desenvolveu em detalhes como seria essa sociedade, mas falava da construção de uma nova sociedade. E tinha valores, princípios claros. E detalhou, sim, como deveria ser um novo sistema de saúde e um novo Estado brasileiro, nesse sentido mais amplo. Embora em todos os aspectos da sociedade e da economia não tenha sido o foco desse movimento. E esse movimento, para mim, ele é muito inspirador. Tem pessoas inspiradoras, tem trajetórias de vida inspiradoras, porque foram pessoas que lutaram e lutam por uma sociedade melhor dentro da ideia de que nós vamos
romper com a opressão e caminhar para a emancipação, expandindo democracia, expandindo liberdade, expandindo igualdade de oportunidades. Enfim, é um movimento que me inspira e que ajudou a construir, foi decisivo, na verdade, para a existência do Sistema Único de Saúde. E o SUS só não é melhor, só não é mais amplo, só não é mais capaz, porque esse movimento, infelizmente, para todos nós, não foi capaz de, sozinho, porque precisa do apoio da sociedade, garantir um financiamento adequado para o SUS. Não foi capaz de garantir uma superação do patrimonialismo e do autoritarismo inerentes ao Estado brasileiro. Mas se esse movimento não teve forças para isso, naquele momento, isso não significa que nós devemos abandonar suas pautas ou julgar os seus resultados como descartáveis. Muito pelo contrário. As suas pautas têm que ser reativadas, os seus resultados parciais, como o Sistema Único de Saúde, têm que ser valorizados e nós temos que criticar eles para aprimorá-los, para expandi-los, para qualificar. Quando eu critico as ineficiências do SUS, eu critico porque eu quero um SUS melhor, não porque eu quero destruir. E nós temos que ter clareza que existem críticas e críticas. Tem gente que critica direitos sociais porque anseia pela privatização, anseia por a transformação do Estado brasileiro em um Estado liberal em que não vai garantir nenhum direito social para as pessoas e cada um que se vire. E os pobres e a classe trabalhadora, que se sofrerem com isso, essas pessoas acham isso tolerável. Eu não acho tolerável. Eu não acho tolerável que um país industrializado, rico como o Brasil tem dinheiro. O Brasil não é um país pobre. Tenha tanta gente pobre e tanta gente da classe trabalhadora e até da classe média tendo dificuldade, tendo que brigar com plano e muitos sem nem acesso a serviços de saúde, de educação de qualidade, porque o nosso Estado prioriza o lucro de grandes corporações empresariais, porque prioriza o lucro dos rentistas, prioriza o lucro do mercado financeiro, dos banqueiros. Porque eles, e o interesse deles é prioridade e não o nosso. Isso não é tolerável para mim. Espero que não seja tolerável para você. A gente já sabe que é tolerável para Bolsonaro e que vírus nenhum vai modificar ele em relação a isso. Por isso que nós precisamos lutar por essas ideias e derrotar as pessoas como Bolsonaro, que defendem ideias que fazem mal à classe trabalhadora e que fazem mal aos mais pobres desse país. Era essa a mensagem desse vídeo. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.